Senhora presidente, só no preliminar, é importante se lembrar do caso do Gedel, que foi no governo Michel Temer, que, se eu não me engano, foi quem fez aquela cartinha para o presidente. É importante também dizer que talvez os escândalos tenham mudado de nome. Agora é Rachadinha, Precisa Medicamentos, VTC Log, mudou de nome, senador Humberto, mudou de nome. VTC Log vem de vários governos, VTC Log começou no governo PT, vários governos, no governo não é de Temer, agora. Realmente, do governo Temer, foi bom. Não, antes do governo Temer. Com o ministro Ricardo Barros. Não, senhor, foi muito antes. Começou com o ministro Ricardo Barros, no governo Temer. Mas, enfim, ele continua e está agora no governo. Inclusive, ela virá aqui na terça-feira. Seria bom vossa inquirição, senador. Senhor Otávio. Vossa senhoria admite, reconhece ter financiado, ter apoiado, ter aposto valores financeiros para sites e para o Instituto Força Brasil? Eu acredito que eu já tenha respondido essa pergunta, senador. Pois não. O senhor podia responder para mim? Eu acredito que eu já respondi. Eu lhe pediria a gentileza, se possível, de remeter às notas taquigráficas que respondem a essa pergunta. Perfeito. O senhor respondeu que sim, inclusive, não foi? Inclusive, é o mesmo depoimento que o senhor presta no inquérito na Polícia Federal, em que diz o seguinte, que indagado se já financiou ou apoiou canais de difusão e informação, respondeu que é apoiador do canal Portal de Notícias denominado Crítica Nacional. Indagado que tipo de apoio é prestado, respondeu que no início, por volta de 2015, 2016, apoiou com valores financeiros o Crítica Nacional, entre outros canais. Obrigado pela resposta. Vossa senhoria conheceu, teve conhecimento do chamado projeto do governo federal, que foi utilizado em Manaus, denominado Tratikov, do Ministério da Saúde? Não, não tive conhecimento. Talvez tenha visto na imprensa, mas não tenho nenhum conhecimento específico. O senhor não teve? Não. O senhor em nenhum momento se inspirou nesse projeto para tentar, através de sua filantropia, apoiar algo similar? Eu não conheço o projeto, senador. Mas o senhor tentou desenvolver algo parecido? O Tratikov era o seguinte, era um programa, um app, vou explicar para Vossa Senhoria, era um app que foi lançado no ápice da segunda onda da pandemia, lá em Manaus, no dia 13 de janeiro, para ser preciso, em que automaticamente as pessoas descreviam os sintomas e, conforme os sintomas que descreviam, tinha uma receita automática de hidroxicloroquina, ivermectina e outras coisas mais. Vossa Senhoria tentou desenvolver algo similar? Não tentei, mas nos foi trazido uma época um grupo que queria ajuda para lançar esse aplicativo, um aplicativo de consultas em geral. O senhor, inclusive, fez uma live sobre isso. Sim, eu falei Ana Cristina, coloca isso aí na live. Coloca a live aí para nós. Deixa eu... Tem iniciativa, por exemplo, de telemedicina. Para receitar o kit de tratamento precoce. Olha! Entendeu? Caramba, é um centro de inteligência, então. Lógico, exatamente. A gente quer entender onde que o governo precisa de ajuda, e a gente ajuda. Porque, pô, se o governo começar a oferecer kit precoce, a imprensa vai cair em cima, o Randolfo Rodrigues vai entrar no Supremo, e vai não sei o quê, e vai o Reinaldo Azevedo falar que o Bolsonaro é genocida. Eu gostei da parte do Randolfo Rodrigues vai entrar no Supremo. Eu achei muito particular essa parte. Os meus cumprimentos à minha equipe, que é responsável por impedir que o genocídio se amplie nesse país. Obrigado pela parte que me toca em relação a esse aspecto. De quem foi a ideia desse projeto, senhor Otávio? Esse projeto foi trazido e não deslanchou. Foi trazido ele não foi adiante, né? Nem sei de quem foi a ideia. Vocês têm autorização, o senhor tem autorização para fazer esse tipo de iniciativa de receitar medicamentos? Ele apenas foi discutido e não foi adiante. A pergunta foi objetiva. Vocês têm autorização para fazer esse tipo de iniciativa? Quem trouxe o projeto supostamente teria. Apenas fui consultado. Supostamente quem foi, então? Pode tomar o nome? Foi uma discussão. O senhor não sabe o nome de quem falou para o senhor? Houve uma discussão aqui em Brasília com o pessoal do Força Brasil daqui. Eu estava em São Paulo e eles me perguntaram, o que você acha desse projeto? Eu acho que se você conseguir colocar o médico em contato com o paciente, hoje é tudo feito online, no meio de uma pandemia. Você tem aulas online. O senhor sabe quem trouxe? Não sei, não me recordo. Perfeito. Nem sei. Houve algum contato com o Ministério da Saúde, com a doutora Maria Pinheiro, sobre isso? Não houve nada. Esse aplicativo, que é muito parecido, tem alguma relação com o Tratikov?
Não conheço nem o Tratkov. Então, Mas é muito parecido, né? É similar. Essa é a descrição que me deram e eu achei interessante porque facilita a proximidade Mas do paciente. só para ficar claro, o senhor não tem autorização para implementar um aplicativo dessa natureza, né? Eu nem pedi autorização. O Instituto Força Brasil tem? Obrigado. Vossa Senhoria já... Supostamente quem veio ao Instituto que teria. Perfeitamente. Vamos aí às páginas do Instituto Força Brasil. Coloca aí, Ana Cristina. O senhor confirma a relação sua com o Instituto Força Brasil? Vossa Senhoria é o vice-presidente do Instituto, perfeito? Sim. Vossa Senhoria é o vice-presidente do Instituto, certo? Sim. Desculpa, eu não ouvi. Sim. Vossa Senhoria é o vice-presidente do Instituto. Sim. O Instituto financia e apoia estes sites. O Verdade dos Fatos, vamos ao outro, o Crítica Nacional e a Rank Gents Brasil. Vossa Senhoria tem conhecimento do conteúdo desses sites, obviamente, né? Apoiados pelo Instituto Força Brasil. Eventualmente, sim. Vossa Senhoria concorda com o conteúdo? Questão de opinião. Já concordei, já discordei. Perfeito. É questão da minha opinião. O Paulo Enéas, o senhor tem relação do Crítica Nacional? Já foi respondido sobre o Paulo Enéas. Que o senhor tem relação com ele, perfeitamente. Foi respondido. Que o senhor já respondeu que tem relação com o senhor Paulo Enéas. É, inclusive, um dos sites que é apoiado por Vossa Senhoria, apoiado pelo Instituto Força Brasil. E eu deduzo que Vossa Senhoria deve concordar com Não, já discordei muito também outras coisas. Opinião já do concordei, senhor já Paulo Enéas. Por gentileza, Ana Cristina, coloque aí. A opinião do Paulo Enéas, que inclusive foi uma opinião patrocinada pelo Instituto Força Brasil, que é do Crítica Nacional. Só para constar, o que me consta, não há repasses do Força Brasil para o Crítica Nacional. E eu já encerrei minha colaboração com a Crítica Nacional em termos de... E pelo que consta, o senhor colaborou e contribuiu financeiramente com o Instituto Força Brasil até junho. Sim, suspendeu a contribuição quando esta comissão parlamentar de inquérito instaurou o inquérito, iniciou a investigação, pegou o Instituto Força Brasil e após o depoimento aqui do senhor Elcio Bruno. Então, só pelo que consta também. Não, então, negativo. Foi muito antes de acontecer a oitiva Nossa. Mas foi após a instalação dessa comissão parlamentar de inquérito, que ela foi instalada dia 27 de abril. Eu não lembro. Perfeito. Tá bom. Vamos lá. Isso não é circunstancial, isso não é coincidência. Eu tinha um compromisso financeiro de montante e ele foi cumprido. Vamos à postagem do seu Paulo Enéas. Encontramos ou não encontramos? Não temos, né? A postagem do seu Paulo Enéas, então, do Crítica Nacional é esta. Mas o povo quer vacina. Claro que quer. Na Alemanha dos anos 30, uma parte do povo também queria se ver livre dos judeus. Esse é alguma das a propósito, esta postagem do seu Paulo Enéas, do Crítica Nacional, financiado pelo Instituto Força Brasil, que até junho foi financiado pelo senhor Otávio Facuri, foi apagada depois. Acho que até esse tipo de postagem... Essa conta é a conta pessoal dele, né? Do Crítica Nacional, só para constar. Mas é esse tipo de gente que foi financiado pelo Instituto Força Brasil. É esse tipo de gente. É isso daí. Esse tipo de gente, esse tipo de declaração que a Ardit, senhor Facuri, chamava de banalidade do mal. Na célebre obra dela sobre o julgamento de Eichmann, em Jerusalém. Chamava de banalidade do mal. Vossa Senhoria, qual é a opinião de Vossa Senhoria sobre a imunidade de rebanho? A opinião que eu dei sobre a imunidade de rebanho é que no meu rebanho ela funcionou. Meu rebanho, na minha família, as pessoas próximas a mim, todo mundo se imunizou e não contraiu, ou se contraiu, ficou nos estágios iniciais. Então, a sua opinião é favorável para mim, para as pessoas do seu entorno. Sim, senhor. O senhor advoga pela imunidade de rebanho. Eu não sou médico, eu não posso advogar nada como técnico. Senador, eu sou um cidadão com opinião, senador. Sim. Eu sei que essa opinião sua eu recomendo que não seja usada pelas pessoas. Nunca pedi que usassem a minha opinião. Então vamos ver as opiniões eu não sou mestre do Instituto Força Brasil sobre... A sua opinião aqui, olha aí. Sim, funcionou para mim. A tese da imunidade de rebanho, isso é na sua rede social. O senhor tem quantos seguidores no seu Twitter? O senhor tem quantos seguidores no seu Twitter? Não sei, tem que ver, tá mexendo todo dia. 130 alguma coisa. Mais de 100 mil pessoas. E o senhor diz que a sua teoria é para o seu rebanho. Pois bem,
sua conta social, que tem um acesso de mais de 100 mil pessoas, o senhor diz, a tese da imunidade de rebanho, que é tese científica. Senhor Dr. Humberto, que é tese científica, por sinal, funcionou para mim e para minha família toda. O tratamento precoce funcionou muito bem. Todos se curaram, sem vacina. Portanto, vá procurar a fronteira do Brasil com o México e pare de espalhar mentiras. Inclusive, senador Humberto, veja se é resposta ao senhor. Não, ele já colocou essa mensagem aqui. Isso é resposta ao senhor. Então, isso aí na sua rede social para mais de 100 mil pessoas. Mas eu não sei porque eu não me espanto. Para alguém que defende que o mundo é comandado pelo globalismo comunista, eu não acho que não tem que se espantar em relação a isso. A outra postagem está no Instituto Força Brasil, é o seguinte: a maioria das pessoas é imune ao vírus da Covid-19. O senhor falou, ainda na resposta ao senador Renan, sobre a venda de um terreno, que inclusive inquiria o senhor, que tinha um outro local que o senhor estava preparando e providenciando para ser um coworking. O senhor podia descrever isso? Coworking é um espaço de escritório para ser locado para quem quiser usar. Perfeito. E a ideia do senhor alocar era para quê? Para que seja usado para quem tem interesse de usar. Um espaço para oferir renda. Perfeito. O que funcionaria? O que é que teria nesse coworking? Teria espaço para redatores, jornalistas independentes, influenciadores, senadores, deputados, quem quiser usa. É modo de dizer, é para quem quiser. O senhor quer fazer a gente acreditar que o senhor ia montar essa infraestrutura e não seria para essas teses que o senhor defende? Não, senador, o senhor está convidado a conhecer e formar o seu próprio julgamento. Eu sou um homem de negócios também, apesar do senhor talvez não querer acreditar. Não, eu sei inclusive dos seus negócios. Tem aqui os fluxogramas deles, todinhos. Exatamente. Que o senhor é um homem de negócio, eu não tenho dúvida alguma. Sim. Que o senhor é um homem de negócio, não tem... inclusive, uma vida de negócios inteiramente lícita. Se o senhor olhou, o senhor já sabe também. Tem um tal de um terreno de Petrobras que vai ser objeto de um inquérito também a ser investigado, que não está esclarecido. Mas este não é o mérito final do vosso... O senhor sabia, senador, que a Petrobras me deve dinheiro? Mas tem transferências aqui que não estão devidamente explicadas, tem transferência para o exterior que não está explicada. Mas eu queria só perguntar, só concluir. Senador, pela ordem, por favor, deixa o meu cliente falar só um minuto, ele precisa só terminar de explicar, por gentileza. Eu não me espanto só um minuto, gente. Opinião. Não, veja. Não. O senador Rodrigo... Exatamente. Eu queria só falar aqui aos advogados, à defesa, colocar a defesa o seguinte: a CPI ela tem um rito, ela tem um regimento interno, e no rito cada senador tem tempo de até 15 minutos para usar esse tempo de fala. Então ele permite ou não ao inquirido falar, é uma decisão do parlamentar, e o parlamentar está no tempo dele. Então eu pediria... Não, senhor, veja bem, ele está no tempo dele, o tempo dele está assegurado. Não, mas calma. Ele está no tempo dele, ele vai usar o tempo dele que é necessário e depois ele faculta ou não a palavra ao depoente. Tá bom? Então, após a fala dele... Não, é um rito que tem na CPI. O relator da Comissão Parlamentar de Inquérito, ele não tem tempo, ele tem todo o tempo, na verdade, limitado de fala, que foi o que ocorreu. Mas, neste exato momento, o senador Randolfo Rodrigues está dentro do prazo regimental dele, que é estabelecido, e esta presidência assegura ao senador Randolfo o tempo dele de fala. Com a palavra, senador Randolfo Rodrigues. Vou aqui ajustar o seu tempo em mais 3 minutos. Obrigado, senhora presidente. Senhora presidente, para concluir, é importante, depois do que inquirimos ao senhor Otávio Facuri e da opinião dele que ficou expressa aqui sobre os diferentes motivos aqui expressa, e a posição que ele aqui admitiu de financiar sites como Força Brasil, o Instituto Força Brasil, e eu acho que isso é importante
contribuição a essa comissão parlamentar de inquérito, por conseguinte, a partir do Instituto Força Brasil, ter o financiamento de Crítica Nacional e de outros sites que fizeram, que propagandearam tudo que nós vimos no dia de hoje, nesse depoimento nessa comissão parlamentar de inquérito. Contra o uso de máscaras, a favor da imunidade de rebanho, a favor do tratamento precoce e contra as vacinas. Então, tudo isso foi dito e está assentado no depoimento de Vossa Senhoria. Por isso que eu não tenho mais perguntas. Só quero utilizar, senhor presidente, o minuto que me resta, os minutos que me restam, para, em primeiro lugar, prestar um esclarecimento que os brasileiros precisam ouvir da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Acabamos de receber uma comunicação da Anvisa. A Anvisa, senhor Facuri, a Anvisa é a agência reguladora de todas as vacinas do país, que autoriza as vacinas nesse país. Posição que acabou de nos ser encaminhada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Todas as vacinas usadas no Brasil passaram pelas fases de teste 1, 2 e 3. Então, a vacina é segura. É a posição da autoridade do Estado brasileiro que cuida disso. As vacinas autorizadas pela Anvisa, também foram autorizadas pela Organização Mundial de Saúde e pelo FDA, que é a agência sanitária norte-americana. E forneceram, segundo todos, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, segundo a Organização Mundial de Saúde, segundo o FDA, forneceram informações de eficácia e segurança para o seu uso e a partir dos ensaios da fase 1, da fase 2 e da fase 3. Senhor presidente, o que nós vimos aqui no dia de hoje... Senador Randolfo, só para o senhor saber, a Câmara de Vereadores de São Paulo acabou de criar a CPI para investigar a Prevent Senior. Perfeito. Assim como parece que a Assembleia Legislativa de São Paulo também, informações serão compartilhadas também por essa Comissão Parlamentar de Inquérito. Senhor presidente, o que nós vimos hoje, o seu depoimento, senhor Facuri, foi útil para a CPI. Tão útil que, antes mesmo do relatório final, parte do que ocorreu no dia de hoje deverá ser compartilhado com o Ministério Público Federal e com o inquérito de fake news que está sob a condução do ministro Alexandre de Moraes. As suas informações aqui, que o senhor reconhece, serão muito úteis. Mas me permita aqui uma emissão de opinião e vossa douta defesa, nem o senhor também vai restringir a minha opinião. O senhor, ontem e hoje, o senhor é o retrato do triste espetáculo que nós vemos no Brasil. Um espetáculo de propagandeamento de fake news, um espetáculo de intolerância, de discurso de ódio. Já foi dito aqui pela senadora Elisiane o que é ser cristão. Eu também sou católico, vim das pastorais sociais, com muito orgulho, vim das comunidades eclesiais de base. Acho que falta uma leitura do Evangelho segundo Jesus Cristo, do que diz lá. Porque, sabe, já foi dito aqui, de todos os fundamentos desta parte do Evangelho, de todo o Antigo e o Novo Testamento, sabe qual foi a grande mensagem do Cristo? Foi a verdade e o amor. Olhe, deixa eu lhe dizer, nenhuma dessas postagens suas transmite isso. Quando o senhor agride as pessoas, quando o senhor usa suas redes sociais para fazer campanha por imunidade de rebanho, quando o senhor faz campanha contra a vacina, não tem nada a ver com os ensinamentos cristãos. Aliás, tudo isso incorre em crime. E acredite, o senhor vai responder por eles. De todos os tipos penais que aqui foram preceituados, tem também o crime de epidemia. E este crime de epidemia tem, os senhores advogados sabem muito bem, tem uma pena bem superior aos anteriores que foram aqui aplicados. Eu quero, no fundo, uma das postagens suas, o senhor disse o seguinte: eu gostaria de dizer para o senhor tudo o que eu penso. Eu estive aqui e eu ouvi tudo que o senhor pensa. E eu lamento, e fiquei horrorizado com tudo. O senhor tem liberdade de opinião para dizer o que quer, tem liberdade de expressão, a Constituição lhe assegura. Mas, durante uma crise sanitária, quando as pessoas estão morrendo, advogar por imunidade de rebanho, financiar isso, propalar isso, me permita, isso não é liberdade de opinião, isso é crime, está tipificado no Código Penal. E acredite, o senhor responderá. Senador Jorginho Melo.